Eu tenho idade o suficiente para me lembrar disso. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Nesse momento, o grande arquétipo do underdog da política brasileira é o deputado Eduardo Bolsonaro. E há muito tempo que a gente não lia essas reportagens como essa aqui, do Igor Gadelha. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Eu lembro disso, ele era chamado de bananinha, de frouxo, era feito de piada, etc. E olha como é que são as coisas, né? Ontem nós tivemos uma reportagem com um título até parecido, mas com conteúdo muito diferente. A Bela Megali, do Globo, publicou o seguinte: Eduardo Bolsonaro é alvo de ironia e críticas em jantar na casa do Alexandre de Moraes. Ué, mas qual seria a razão da ironia e das críticas? Seria porque ele é um frouxo? Seria porque ele é o bananinha, como era no jantar do ano passado? Não. Seria que a atuação dos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos estivesse implodindo a direita e que o Eduardo seria o principal cabo eleitoral do Lula. Daí é o seguinte: quando a nata da elite do Poder Judiciário se reúne para falar que você está prejudicando a direita e, ao mesmo tempo, essas são as pessoas que censuram, que tornam inelegíveis e permitem que condições de disputa eleitoral completamente desleais à direita, quando isso acontece, meu filho, é porque você sabe que o seu trabalho está sendo bem feito. Alguns dos presentes nesse jantar foram ex-ministros do governo Bolsonaro, segundo a Bela Megali. Eu tenho um palpite. Mas não vou falar nada. Ela diz que também tinha um ministro do governo Lula, autoridades do Legislativo, integrantes do STF, como Barroso, Toffoli, Dino, Zanin e, claro, Gilmar Mendes. Ou seja, só tinha esquerdista, establishment, lixo no jantar em que eles estão falando que o Eduardo tem que parar de fazer o que está fazendo porque ele está, na verdade, prejudicando a direita. Meu amigo, se o teu oponente está reclamando tanto assim de você, é porque você está incomodando e está incomodando muito. Esses são os mesmos caras que achavam lá atrás que o Bolsonaro não tinha concorrer porque não tinha chance de ganhar. Que ele tinha um teto. Lembra disso? Vocês não lembram. Vocês não têm idade para se lembrar do teto, que supostamente o teto dos 20% que o Bolsonaro tinha. E que se ele concorresse, ele ia prejudicar a direita, ia dividir o voto, ia eleger o PT, que o bom mesmo para a direita era votar no Alckmin e não no Bolsonaro. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar disso. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Outra prova que o Eduardo está incomodando é quando a assessoria de imprensa, a rede oficial do governo e do establishment, a Globo News, tem tanta dedicação em que tentar queimar a imagem deles. Então, eu vou reagir rapidamente a um vídeo deles sobre o Eduardo com vocês. Da apuração aqui sobre Eduardo Bolsonaro. Roda, por favor. A gente tem falado muito sobre essa articulação do PL, né? Falei que eles estão deixando o caso Eduardo Bolsonaro para a família Bolsonaro resolver, depois de vários emissários tentarem conversar com o deputado, pedir moderação, recuo, sem conseguirem sucesso. Não houve um emissário. Andréia, eu digo isso a você no ar. Esses vários emissários foram lorota que contaram para você. Não teve um emissário pedindo moderação. Nenhum. Mas se tivesse, realmente, eles não teriam sucesso. Agora tem mais essa, porque nas últimas semanas tem saído essas informações de que Eduardo Bolsonaro estaria de olho, cogitando sair do PL. Os aliados dele me dizem que isso é fato para o ano que vem. Ele está ameaçando, inclusive, levar de 25 a 40 deputados. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. Primeiro que ele está reclamando. É verdade que planeja sair do PL, é verdade que levaria entre 25 e 40 deputados, fora os novos que elegeria, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não é verdade que isso é para um projeto de poder, mas a gente vai chegar aí.
que não tem prestígio no PL, partido comandado pelo Valdemar Costa Neto, ele acha que deveria ter Não mais tem prestígio, mesmo. mais espaço para fazer suas articulações, como eu já contei aqui algumas vezes, e porque ele acha que para fazer essa articulação ele precisa de recurso, e o PL não dá esse dinheiro. Então tem a ver com isso, financiar ações de Eduardo Bolsonaro nessa agenda internacional dele, e também de comunicação, e o PL está dizendo que não vai rolar, não vai ter dinheiro para isso, até porque não quer confusão, principalmente com o Supremo neste momento. Como eu sempre digo... Não é, isso é uma falácia. Não é que não tem ações porque não tem ações porque não tem dinheiro. Não é uma disputa por dinheiro. O dinheiro do partido ele é dado aos candidatos que o partido entende que tem mais capacidade de arraigar votos. O fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro não é tratado dentro do PL como o que ele se tornou. E o que ele se tornou? Ele não é simplesmente o filho do Bolsonaro. Ele é um líder internacional. Ele é um presidenciável, segundo várias pesquisas, com mais votos do que o próprio Tarcísio, o queridinho. Sai à frente do Tarcísio em várias pesquisas, como a pesquisa do IBEST ou a pesquisa do Futura. Tem mais votos do que o Tarcísio. Quando Eduardo disputa com o Tarcísio, Eduardo sai melhor do que o Tarcísio. Então ele é um líder presidenciável, é um líder reconhecido nos Estados Unidos, reconhecido na Espanha, reconhecido em Portugal, reconhecido na Polônia, na Hungria, na Itália, na Bélgica, no Reino Unido, em toda a América Latina, no mundo árabe, Eduardo Bolsonaro é o grande nome internacional da direita brasileira. Não só isso, ele é o homem que hoje tem um grupo político que representa pelo menos metade dos deputados do PL. E são justamente os deputados do PL que vale a pena você confiar. Ora, como deve ser tratado este homem? Deve ser tratado de que forma? Como líder político que é, portanto, por que recursos? Recursos permitem você fazer mais coisas, fazer advocacy, você fazer eventos, você fazer ações. E no final das contas, Eduardo Bolsonaro atua aqui nos Estados Unidos praticamente sozinho, sem nenhuma ajuda do PL. E tudo que lhe foi prometido não foi cumprido. Ora, aí vem uma repórter para mim, eu vou continuar o vídeo, daqui a pouco eu falo sobre isso. Isso aqui, para o PL, Eduardo Bolsonaro é um problema do ex-presidente, eles sabem que ele praticamente jogou a carreira política eleitoral fora neste momento, porque para disputar alguma coisa precisa voltar para o Brasil, onde ele enfrenta essas investigações, principalmente essa de coação, que está lá no Supremo. Essa é a maior maluquice de todas. Isso é coisa de débil mental. Eduardo jogou fora a carreira política porque eleitoralmente não consegue voltar ao Brasil por causa da perseguição do Supremo. Ora, raciocina comigo um segundo. Se o Supremo tem o poder de impedir que o Eduardo seja candidato, é porque a candidatura dele não tem importância. Você não pode se submeter a uma lógica eleitoral se você vive num sistema onde quem tem o poder de decidir quem é ou não o candidato é o judiciário, que te odeia. Então, Eduardo Bolsonaro abriu mão de uma carreira política para lutar para que ainda exista via eleitoral para ele e para todos. Porque, de uma forma evidente, qual era o plano dessas pessoas? Eduardo Bolsonaro ficaria aqui e ficaria vendo se o Supremo deixaria ele ser candidato ao Senado. E caso fosse candidato ao Senado, o que poderia ele fazer como senador? Qual é o poder de um senador da República hoje? Eu pergunto a vocês no chat, vocês que estão assistindo o programa, de que cacete vale um senador? Onde Eduardo Bolsonaro é mais efetivo? Como mais um de 81 senadores que se borram de medo para falar sobre qualquer coisa, tirando uma meia dúzia, ou aqui nos Estados Unidos brigando por você. Se tem uma coisa que você não pode negar eu entreguei tudo que eu prometi, e mais. Veio a Magnitsky, vieram os cancelamentos de visto, as sanções só aumentam e o regime não está aguentando. Pela primeira vez, há esperança. O que está faltando? Bom, talvez só o seu apoio. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição, porque com um pouco mais de $5 por mês, você já faz parte desse grupo, e com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold.
não me deixa sozinho. Vamos comigo. Agora, link na descrição.